Neemias capítulo 5. Medidas contra a injustiça social. Levantou-se então uma grande queixa popular a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Precisamos de trigo para nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: Penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: Tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas. E não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: Estais cobrando juros dos vossos próprios irmãos. E por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles e afirmei-lhes: Nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante desta confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Então prossegui admoestando-os: O que estás fazendo é injusto. Deveis agir sob a direção do amor, respeitoso para com o nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Eu e os meus irmãos e os meus amigos também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia vamos acabar com a cobrança de juros. Devolver-lhes, pois, hoje mesmo, suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobraste deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Então eles responderam: Restituiremos tudo, o que nos pediste, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram, o bom exemplo do líder e do povo. Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei: Que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir esta promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: Amém! Assim seja. E rendeu louvores a Yahvé, e todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo, todos os dias, 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus servos passaram a oprimir e espoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta mesma maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentaram à minha mesa para refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo.
e orava: lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e leve em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Neemias capítulo 6. Inimigos tentam intimidar o líder. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por esta razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou os seus homens de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estais reconstruindo os muros. Dizem também que deseja tornar-te rei deles, e que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então mandei-lhe dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tudo o teu próprio coração é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuarão mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo tentando salvar a própria vida? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Eles o seduziram e o subornaram a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Concluída a obra da restauração. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensas correspondências com Tobias, que procurava corresponder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar.
Neemias capítulo 7. Lista dos repatriados a Jerusalém. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Anani e, com ele, Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabeleci também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo, havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Até, que também era conhecido pelo nome de Isquiá, Ezequias, 95. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 328. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Miquimais, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadimiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores. Os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros. Os descendentes de Salum, Até, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo. Os descendentes de Zia, Azufa e Tabaote. Os filhos de Queros, Sai, Padom. Os filhos de Lebana, Agaba, Salmai. Os filhos de Anã, Gidel, Gaá. Os filhos de Recaías, Rezim, Necoda. Os filhos de Gazão, Uzá, Pazeia. Bezai, Melnim, Nefuzim. Baqueduque, Acufa, Arur. Baslite, Meida, Assa.
Barcos, Sísera, Tamar, Nestas e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Périda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azeboaim e Amon. Os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Racha, Queruve, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram, de fato, descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Basilai, homem que desposou uma filha de Basilai de Gileade, e que era chamado por esse nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam inscritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Contribuições financeiras de todos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra do templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades.